Você já parou para pensar quem venceria em um confronto real? Um elefante ou um rinoceronte? Não em desenho animado, não em jogo de videogame, mas na vida real, com músculos, ossos quebrando e toneladas se chocando. De um lado, o maior animal terrestre do planeta. Do outro, um tanque blindado com um chifre capaz de atravessar aço fino. E o mais curioso, esses gigantes já se encontraram, já brigaram, e o resultado não é nada óbvio. Imagina a cena. Savana africana, um rinoceronte enorme se aproxima de um poço de água. De repente, um elefante gigante surge, erguendo a tromba, batendo as orelhas, pronto para mostrar quem manda ali. Dois titãs, toneladas de pura força, frente a frente. Quem você acha que recua primeiro? E, mais importante, quem realmente teria vantagem se ninguém voltasse atrás? Fica comigo, porque ao longo desse vídeo você vai descobrir por que o animal maior nem sempre é o vencedor, como um único golpe de chifre pode decidir tudo, e qual desses gigantes provavelmente sairia vivo em um confronto extremo, se não houvesse escapatória. Mas para entender essa batalha, a gente precisa olhar além do tamanho e entrar no que realmente importa: anatomia, comportamento, estratégia e alguns encontros reais que foram registrados na natureza e em reservas. E eu já te aviso, a resposta final não é tão óbvia quanto o maior ganha. Se você acha que já sabe o resultado, espera até ouvir o que realmente acontece quando esses monstros se encaram de verdade. Vamos começar conhecendo quem são, de fato, esses dois gigantes. Capítulo 1. Quem são esses titãs? Se você ainda está aqui, agora vem a base de tudo. Entender o que é um elefante e o que é um rinoceronte no nível de máquina de guerra da natureza. O elefante africano é o maior animal terrestre vivo. Um macho adulto pode chegar a 6 a 7 toneladas, mais de 3 metros de altura no ombro e quase o comprimento de um ônibus pequeno. Só a cabeça de um elefante pesa mais do que o corpo inteiro de muitos animais. Ele é um muro vivo, uma fortaleza ambulante. Agora, o rinoceronte branco, por exemplo, pode chegar a 2, 3 toneladas. Alguns até se aproximam de 3 toneladas. É menor que o elefante, mas não se engane. O corpo dele é compacto, baixo, musculoso, como se fosse um carro blindado poderosíssimo. A estrutura é feita para empurrar, bater e furar. O elefante tem duas armas principais: as presas de marfim, que são dentes alongados, e a tromba, que funciona quase como um braço extremamente forte e versátil. Além disso, tem patas enormes, que podem esmagar qualquer coisa menor do que ele. Já o rinoceronte aposta tudo em uma coisa só: o chifre. Ou melhor, os chifres, porque ele pode ter dois. O maior, na frente, é um verdadeiro punhal de queratina, a mesma substância da nossa unha, mas compactada em camadas, dura e resistente. Se você comparar com um tanque de guerra, o elefante é um tanque pesado, imponente, difícil de parar, com várias formas de ataque. O rinoceronte é um tanque de assalto, com menos tamanho, mas com um ariete afiado na frente, criado para perfurar. Agora, pensa comigo. Um é maior, mas o outro é mais baixo, mais compacto e tem uma lança na cabeça. Quem tem a vantagem no corpo a corpo? Parece óbvio responder, mas tem um detalhe que muda tudo: a inteligência e o comportamento. E aqui, o elefante começa a se destacar de um jeito que o rinoceronte não alcança. No próximo capítulo, a gente vai entrar em algo que decide muitas lutas na natureza: o cérebro, o temperamento e como cada um desses gigantes encara uma ameaça. Capítulo 2. Força bruta não é tudo. Cérebro e comportamento. Se você acha que uma luta na natureza é só pancada, empurrão e força bruta, aqui começa a virada de chave. Porque, se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. O elefante e o rinoceronte não são só corpos gigantes, eles são mentes com estratégias bem diferentes. O elefante é um dos animais mais inteligentes do planeta. O cérebro dele pode chegar a mais de 5 quilos. Eles têm memória impressionante, reconhecem indivíduos, entendem hierarquias complexas e conseguem avaliar riscos. Isso significa que um elefante não entra em qualquer briga à toa. Ele escolhe quando vale a pena se impor e quando é melhor só afastar a ameaça sem ir até o fim. Os rinocerontes, por outro lado, não são burros, mas também não estão no mesmo nível cognitivo dos elefantes. Eles têm visão ruim, se irritam com facilidade e reagem muito por impulso. Muitas vezes, atacam só porque sentiram movimento ou ouviram um barulho. São temperamentais, reativos. Isso, num confronto com um animal maior e mais inteligente, pode ser um problema. Em comportamento social,
O elefante macho adulto pode ser solitário ou viver perto de outros machos, mas as fêmeas e os filhotes andam em grupos liderados por uma matriarca experiente. Em momentos de ameaça, esses grupos se organizam, protegem os pequenos, fazem muro. Um rinoceronte, em geral, é mais solitário, às vezes em pares, fêmea com filhote, ou grupos pequenos. Eles não têm o mesmo tipo de coordenação social. Agora, pensa em uma situação de conflito. Um rinoceronte irritado avança por impulso. Um elefante, se estiver com a cabeça fria, pode simplesmente se posicionar, aumentar o tamanho do corpo, bater as orelhas, emitir sons graves, e muitas vezes isso já é suficiente para fazer o rinoceronte hesitar. E acredite, hesitar contra um animal que é maior que você pode ser a diferença entre sair vivo e sair em pedacinhos. Mas tem um fator que muita gente ignora e que vira o jogo principalmente para o lado mais violento: o estado hormonal. Existe algo chamado must, um período em que o elefante macho entra em um modo berserker, extremamente agressivo. E quando um elefante em must cruza o caminho de um rinoceronte, as coisas podem ficar bem feias. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo capítulo. O modo furioso do elefante e como isso transforma esse gigante em uma máquina de destruição quase imparável. Capítulo 3. O elefante em modo fúria. O tal do must. Se você ainda está aqui, agora aguenta firme, porque essa parte é sombria. O elefante macho, em certas épocas da vida, entra em um estado chamado must. É como se fosse uma combinação de aumento radical de testosterona, agressividade elevada e pouca paciência. Nesse período, ele pode atacar outros machos, outros animais e, infelizmente, até humanos, sem muita provocação. No must, o elefante fica mais inquieto. Secreções escorrem das glândulas temporais na cabeça. Ele anda mais, procura briga, desafia rivais. E é justamente nesses momentos que acontecem alguns dos encontros mais violentos com rinocerontes. Já foram registrados casos em reservas na África em que elefantes machos em must literalmente mataram rinocerontes. E não foi com um único golpe. Eles derrubavam o rinoceronte no chão com um empurrão poderoso e, em seguida, usavam as presas de marfim e o peso do corpo para perfurar, pisotear e esmagar. Pensa no impacto. 5 ou 6 toneladas se jogando sobre 2 toneladas. Mesmo um corpo resistente como o de um rinoceronte não foi feito para suportar esse tipo de pressão concentrada. Ossos quebram, órgãos internos se rompem. O animal entra em choque. Por que isso acontece? Muitas vezes, nem é por disputa real de território com o rinoceronte. Pode ser só uma demonstração de dominância, uma descarga de agressividade, ou até confusão com outro tipo de adversário. O elefante, maior e mais forte, simplesmente não vê o rinoceronte como um inimigo equilibrado. Ele vê como um obstáculo. Mas, calma, isso não significa que o rinoceronte é um coitado indefeso. Em algumas situações, especialmente se o rinoceronte estiver muito irritado, tiver filhote por perto, ou se o elefante for mais jovem ou menor, o jogo pode ficar bem mais equilibrado, e o chifre do rinoceronte entra em cena como uma arma brutal. No próximo capítulo, a gente vai virar a câmera e olhar pelo ponto de vista do rinoceronte. O tanque baixo, rápido e com um chifre que pode literalmente abrir um buraco no corpo de um gigante. Capítulo 4. O chifre do rinoceronte. A lança contra a muralha. Agora é a vez do rinoceronte. Se você ainda está comigo, aqui vem o contra-ataque desse tanque blindado. O rinoceronte não tem a altura do elefante, não tem tromba, não tem presas longas. Ele tem uma coisa, um chifre afiado, na frente da cara, apoiado por um pescoço musculoso e um corpo que funciona como um ariete. Uma das maiores armas do rinoceronte não é só o chifre em si, mas a forma como ele usa. Ele não anda, ele dispara. Um rinoceronte pode chegar a velocidades de até 50 km/h. Imagina quase 2 toneladas correndo nessa velocidade, colocando toda essa energia num único ponto, a ponta do chifre. É como uma lança viva em alta velocidade. Embora o chifre seja de queratina, não de osso, ele é extremamente resistente, afiado na ponta pelo uso e pela fricção. Um golpe bem colocado pode rasgar a pele grossa de muitos animais, abrir feridas profundas, perfurar órgãos vitais. Há registros de rinocerontes matando outros animais grandes, incluindo búfalos, com perfurações sérias. Agora imagina esse chifre atingindo a barriga de um elefante jovem, ou a perna de um elefante adulto. O elefante é enorme, mas não é invencível.
A pele, apesar de grossa, tem pontos vulneráveis. A parte interna das pernas, a barriga, áreas mais finas atrás das orelhas. Se o rinoceronte conseguir acertar uma dessas regiões com força total, pode causar um dano sério, e mesmo que não mate imediatamente, pode levar a infecção, fraqueza ou morte dias depois. Outro ponto. O rinoceronte é mais baixo. Em algumas situações, isso é uma desvantagem, porque o elefante pode atacar de cima. Mas, em outras, é uma vantagem, porque ele consegue atacar por baixo, onde o elefante é menos protegido. Em uma colisão frontal, se o elefante não tiver um bom ângulo, o rinoceronte pode literalmente enfiar o chifre por baixo do corpo do elefante. Mas tem um problema para o rinoceronte. Ele aposta muito no ataque em linha reta. Se o elefante desviar, usar a tromba para desequilibrar, ou simplesmente sair do caminho e atacar de lado, o rinoceronte pode se expor demais. É quase como um lutador que dá um soco muito forte, mas se abrir demais para isso. E é aí que entra outro fator decisivo. Quem domina o terreno? Quem chega primeiro na água? Quem está defendendo e quem está tentando tomar? No próximo capítulo, vamos colocar esses dois gigantes em cenários reais. Disputa por água, território, proteção de filhotes, e ver como isso muda completamente as chances de cada um. Capítulo 5. Quando eles se encontram de verdade. Cenários reais. Se você ainda está aqui, agora vem o que muita gente quer saber. Quando elefantes e rinocerontes realmente se encontram. O que acontece de verdade? É guerra toda vez? Ou é mais blefe do que confronto? Na natureza, a maior parte dos encontros entre elefantes e rinocerontes não termina em sangue. Normalmente, um dos dois recua. E, na maioria dos casos, quem recua é o rinoceronte. Não porque ele seja covarde, mas porque ele literalmente está diante de um animal que é uma parede com pernas. Imagine um poço de água na savana. O rinoceronte chega primeiro, começa a beber. De repente, aparece uma família de elefantes. A simples presença deles muda tudo. Elefantes são grandes, numerosos, fazem barulho, controlam o espaço. Muitas vezes, o rinoceronte simplesmente se afasta, esperando sua vez depois, especialmente se forem vários elefantes. Mas nem sempre é assim calmo. Existem momentos de tensão, com ameaças. O elefante pode avançar alguns passos, erguer a tromba, emitir sons fortes, chacoalhar a cabeça. O rinoceronte, se estiver muito irritado, pode responder com um pequeno avanço, um trote, um encurtamento de distância. Isso pode virar uma briga, mas, muitas vezes, é resolvido na base da intimidação. Porém, há registros perturbadores em reservas africanas, onde jovens elefantes machos, sem a presença de adultos mais velhos para controlar o comportamento, começaram a atacar rinocerontes. Em alguns desses casos, rinocerontes foram mortos brutalmente, empalados e pisoteados. Esses eventos chamaram tanta atenção que os conservacionistas precisaram intervir, introduzindo elefantes mais velhos para estabilizar o comportamento dos jovens. Nesse tipo de cenário, o rinoceronte leva grande desvantagem. Ele é tratado como um alvo. Um elefante motivado não dá espaço para o rinoceronte usar toda a velocidade e a potência do chifre. Ele simplesmente parte para cima, derruba, pisa, domina. Agora, pensa num outro cenário. Um rinoceronte fêmea com filhote e um elefante se aproximando demais. A fêmea de rinoceronte pode se tornar extremamente agressiva, atacar para afastar o potencial perigo. Nesses momentos, um ataque surpresa em curta distância pode fazer o elefante se assustar, recuar ou até se ferir seriamente. A luta, na natureza, raramente é justa. Não existe um contra um em campo neutro. Tem filhote, tem água, tem fome, tem estresse, tem estado hormonal, e tudo isso mexe com o resultado. Mas, e se a gente tentar imaginar o cenário mais puro possível? Um elefante adulto saudável contra um rinoceronte adulto saudável, frente a frente, em terreno aberto? É isso que a gente vai analisar no próximo capítulo. A simulação mais realista de quem teria vantagem num duelo direto. Capítulo 6. Shun, na savana. Quem teria a vantagem num duelo direto? Se você ainda está aqui, agora vem a parte que todo mundo quer. Em um hipotético confronto direto, sem fuga, sem interferência, quem provavelmente sairia vivo? O elefante ou o rinoceronte? Vamos colocar as cartas na mesa. De um lado, elefante macho adulto africano. Peso, 5 a 7 toneladas. Altura, até 3, 5 metros no ombro. Armas, presas de marfim.
tromba poderosa, patas esmagadoras, corpo massivo, inteligência alta, com capacidade de avaliar e mudar a estratégia. Do outro, rinoceronte branco, macho adulto, peso 2 a 2, 5 toneladas, podendo se aproximar de 3. Altura no ombro, cerca de 8 a 2 metros. Arma principal, chifre frontal, velocidade alta em curtas distâncias, corpo compacto e blindado. Primeiro fator, tamanho e massa. Em uma colisão pura de corpo, o elefante tem uma vantagem brutal. Ele pode simplesmente empurrar o rinoceronte para trás, deslocá-lo, tirá-lo do chão. É como comparar um caminhão de carga com uma caminhonete pesada. Segundo fator, alcance. As presas do elefante dão a ele um alcance maior que o chifre do rinoceronte. Ele pode golpear de cima, de lado e usar a tromba para puxar, empurrar, derrubar. O rinoceronte precisa chegar mais perto, se alinhar e colocar o corpo na posição ideal para dar o golpe com o chifre. Terceiro fator, vulnerabilidade. O rinoceronte tem um corpo robusto, pele grossa, mas o elefante tem altura para atacar pontos vulneráveis, como pescoço, costas, flancos. Já o rinoceronte, para causar dano letal num elefante, precisa acertar pontos menos acessíveis, como barriga ou entre as pernas, o que exige ângulo e timing perfeitos. Por outro lado, não dá para subestimar a força de impacto do rinoceronte. Se ele conseguir pegar o elefante de surpresa em alta velocidade, com um golpe bem encaixado, pode abrir um ferimento profundo, que talvez não mate na hora, mas pode levar à morte dias depois. Só que aqui entra um detalhe que quase ninguém lembra: resistência à dor. Elefantes têm pele grossa, músculos densos, massa enorme. Um corte profundo, que seria fatal em um animal médio, pode ser apenas um ferimento sério, mas não imediatamente mortal em um elefante adulto. Ele pode continuar lutando mesmo ferido. Já o rinoceronte, se cair e for dominado, dificilmente se levanta debaixo de toneladas de impacto. Pesando tudo isso, a maior parte dos especialistas concorda. Em um confronto direto, sem chance de escapar, a vantagem geral é do elefante adulto saudável, especialmente se for um macho grande. O rinoceronte até pode ferir gravemente, mas a probabilidade maior é de que ele acabe dominado pelo peso, pela altura e pelas múltiplas armas do elefante. Mas tem uma coisa que ainda não falamos, e que muda um pouco esse resultado dependendo do contexto, espécie de rinoceronte, idade e condição dos animais. E é isso que a gente vai destrinchar no próximo capítulo. Para deixar essa comparação ainda mais precisa, capítulo 7. Nem todo elefante é igual. Nem todo rinoceronte é igual. Se você ainda está aqui, agora vamos refinar a análise. Porque elefante versus rinoceronte parece simples, mas na prática envolve variações que podem virar o jogo. Primeiro, os elefantes. Existem duas espécies principais na África: o elefante da savana, que é o gigante clássico, e o elefante da floresta, que é menor, mais compacto. Quando a gente fala de confronto com o rinoceronte, normalmente pensamos no da savana, que é muito maior que qualquer rinoceronte. Mas, se for um elefante da floresta menor contra um rinoceronte grande, as coisas já começam a equilibrar um pouco. Depois, os rinocerontes. Na África, temos principalmente o rinoceronte branco e o rinoceronte preto. O branco é maior, mais pesado, com cabeça mais baixa, postura de cortador de grama, porque se alimenta muito de pasto. O preto é menor, mais ágil, mais agressivo e se alimenta mais de arbustos. O comportamento do rinoceronte preto costuma ser mais imprevisível. Ele ataca com mais facilidade. Imagina agora um rinoceronte preto, rápido, agressivo, contra um elefante jovem, ainda não no auge da força. Nesse cenário, o risco para o elefante é bem maior. Um ataque surpresa pode causar danos sérios. E o elefante jovem talvez não tenha a experiência para lidar com a situação. Outro ponto: idade avançada e saúde. Um elefante velho, magro, com dentes desgastados, mais fraco, pode não ter força para se impor contra um rinoceronte no auge. Do mesmo jeito, um rinoceronte velho, com chifre desgastado, também perde muito poder de ataque. E ainda tem o sexo dos animais. Machos de ambas as espécies tendem a ser mais agressivos, especialmente em períodos de reprodução. Fêmeas com filhotes também se tornam extremamente perigosas. Uma fêmea de rinoceronte com filhote pode atacar sem hesitar se achar que o elefante representa algum risco. Então, resumindo, no cenário mais padrão: elefante da savana, macho adulto saudável,
vez rinoceronte, branco, macho, adulto, saudável. O elefante ainda mantém uma vantagem clara. Mas, quando a gente muda a idade, espécie, contexto, esse resultado pode ficar mais incerto, com mais chance de o rinoceronte, pelo menos, causar danos graves. Agora que a gente entendeu as nuances, vamos para o ponto de clímax dessa análise. A revelação final, baseada no que de fato já foi observado, somado ao que a biologia e a física nos dizem sobre essa batalha de gigantes. Capítulo 8. O clímax. Quem ganha essa batalha de gigantes? Se você ainda está aqui, agora vem a resposta que amarra tudo. Quem, de forma geral, é o gigante dominante entre elefantes e rinocerontes? Vamos juntar tudo que vimos. O elefante é maior, mais pesado, mais alto, mais inteligente, tem múltiplas armas e uma capacidade de causar dano tanto por impacto quanto por perfuração com as presas. O rinoceronte é menor, mas ainda assim enorme, com uma arma extremamente letal na cabeça, o chifre, e uma capacidade de aceleração impressionante. Na prática, nas áreas onde convivem, o elefante é o dominante ecológico. Ele decide onde pisa, quem se afasta, quem espera pela água. Na maioria dos encontros, o rinoceronte é quem cede. O elefante não vê o rinoceronte como um inimigo mortal em potencial, mas mais como um incômodo ocasional. Quando brigas sérias acontecem, e sim, elas acontecem, os registros reais tendem a mostrar uma clara desvantagem para o rinoceronte, principalmente quando enfrenta elefantes machos em must. Nesses casos, há relatos de rinocerontes mortos, empalados, esmagados. É raro o oposto. Um elefante morto diretamente por um rinoceronte em um duelo físico. Isso não significa que o rinoceronte não possa vencer em cenários específicos. Se ele pegar o elefante de surpresa, acertar um golpe perfeito por baixo, atingir um órgão vital ou causar uma hemorragia severa, pode sim levar a melhor, especialmente se o elefante for jovem, velho ou debilitado. Mas, olhando em termos de probabilidade, força total e domínio ecológico, o elefante é o favorito. É quase como comparar um lutador gigante, muito forte, com boa técnica, contra um lutador menor, muito explosivo, com um golpe único extremamente poderoso. O menor pode nocautear com um golpe perfeito? Pode. Mas, em média, em múltiplos confrontos, o gigante bem treinado tende a dominar. Então, se a pergunta é, em uma batalha entre gigantes da natureza, quem é o verdadeiro rei terrestre? O elefante ou o rinoceronte? A resposta, com base em tudo que sabemos, observamos e entendemos de biologia e comportamento, é: o elefante leva vantagem na maioria das situações. Mas isso nos leva a uma última reflexão, talvez mais importante do que quem venceria uma luta. Capítulo 9. Conclusão. O verdadeiro inimigo dos gigantes. Depois de tudo isso, se você ainda está comigo, agora vem a parte mais irônica de toda essa história. Porque, no fim das contas, a pergunta quem venceria, elefante ou o rinoceronte, esconde uma verdade bem mais sombria. Nenhum dos dois precisa realmente temer o outro como o maior inimigo. O maior inimigo de ambos não tem chifre, não tem presa, não pesa toneladas, anda em duas pernas. Elefantes e rinocerontes hoje estão muito mais ameaçados por humanos do que entre si. Caça ilegal, destruição de habitat, conflitos com fazendeiros, tráfico de marfim e de chifre. Isso sim está dizimando populações inteiras desses gigantes. É meio irônico. A gente passa minutos, até horas, imaginando como seria uma luta entre eles, enquanto na vida real a luta que eles travam é para simplesmente continuar existindo. Elefantes, que dominam territórios inteiros na savana, estão perdendo espaço para agricultura e urbanização. Rinocerontes, que têm um chifre capaz de abrir o corpo de um búfalo, estão sendo mortos justamente por causa desse chifre, vendido ilegalmente por valores absurdos no mercado negro. Então, se for para escolher um lado nessa batalha de gigantes, talvez a melhor escolha não seja torcer para o elefante ou para o rinoceronte vencerem um ao outro, mas torcer para que os dois sobrevivam a nós. Para fechar, vamos recapitular em uma frase clara. Em um confronto físico direto, o elefante normalmente tem a vantagem contra o rinoceronte. Mas, na realidade da natureza, a luta mais importante não é entre eles. É contra tudo que ameaça o equilíbrio do ambiente onde vivem. Agora, eu quero saber de você. Na sua opinião, sabendo de tudo isso, quem você acha que teria mais chance em um Shun perfeito, sem interferência? Você ainda apostaria no elefante? Ou acha que o chifre do rinoceronte poderia virar o jogo? Comenta aí embaixo.
Qual lado você escolheria nessa batalha de gigantes? E se você quer mais comparações assim entre animais lendários do mundo selvagem? Se esse vídeo te fez enxergar esses animais com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que sempre quis saber quem venceria. Elephant vs Rhino, Giants of the Wild.